skatista, canoísta, pai de família, advogado. Estamos falando nada mais, nada menos do que o nosso fundador, Camerino Tadeu Lino Araújo. Doutor Camerino, seja bem-vindo ao podcast do escritório Camerino Tadeu Advogados Associados. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Parabenizar aí a João e a Geraldo pela iniciativa que está inovando aqui no escritório, fazendo com que tudo que acontece aqui, ou parte do que acontece aqui, seja dividido, compartilhado com todos. E aí contar um pouco da nossa história aí, como surgiu o escritório, né? Como a gente resolveu aí entrar por ramo jurídico, advocacia. Muito coisa bom. Maravilhosa. É interessante, porque eu acho que o pessoal passa na frente do escritório e fica sempre aquela dúvida, né? Rapaz, como será que essa galera começou? Como será que o Dr. Camerino Tadeu começou, né? Mas antes da gente entrar na parte do escritório, eu queria que eu vou cutucar um pouquinho a onça, vou cutucar um pouquinho aí a pantera. Eu queria saber um pouquinho da história pessoal. É claro, todo mundo quer saber porque a fofoca que dá é a história pessoal da galera. Então, me conte aí, como foi a sua escolha? O que foi que te levou a escolher o curso de Direito? O que foi que te levou? O que foi que permeou a sua decisão? O que foi que te influenciou? Conte aí pra gente. Porque eu sei que não era talvez a primeira opção, não é? De fato não. De fato não. No início a gente pensava em fazer arquitetura, né? Cheguei até a fazer vestibular e tudo mais, estava dando certo lá, mas aí não fazer as provas de aptidão lá que eu conhecia, com quem eu ia ter que me relacionar, eu pensei 2 vezes, resolvi estudar um pouco mais, aquela trupe ali, eu acho que não era minha cara não. Aí, resultado, terminei que passou em Direito, né? Aí meu pai me deu o maior apoio, ele era super aficionado pelo direito, pelo mundo jurídico, não teve a oportunidade de ser advogado e estava tendo a possibilidade de ingressar com o seu filho aí na carreira jurídica. E então, fora isso, né, teve a situação que a faculdade era perto de casa, os meus amigos moravam em Salvador, Recife, morando em República, é uma vidinha difícil. E aí eu preferi ficar aqui no acalento da mamãe, do papai, comidinha na mesa, tudo arrumadinho, tudo certinho, faculdade pertinho de casa, sem sofrimento. E por aqui a gente foi criando, né, os laços aí com o judiciário, que a gente já trabalhava fazendo estágio e tudo mais. Aí formou-se, resolveu abrir um primeiro escritório aí, que foi graças a seu Bauni, meu pai, que incentivou, que montou a primeira sala na Galeria Salitre, meu primeiro escritório foi lá. E lá a gente começou a crescer, né? Aí já vem a história do escritório em si, porque... Puxa o freio de mão, que o homem quando começa ele não para. Vamos lá. Massa, achei bacana isso daí. Mas antes da gente entrar na parte da história do escritório, eu acho que a galera tem uma outra dúvida, porque eu acho que é uma dúvida que todo estudante de direito tem, né? É aquela história, rapaz, qual é a área que eu vou atuar, né? Porque tem quando você entra na faculdade de Direito, tem aquele lance da sedução pelos concursos públicos. O concurso público é sempre a melhor opção, porque dá estabilidade e tal. Foi assim contigo também? Você também teve essa sedução inicial com um concurso público? Ou você já, não, eu quero advogar, minha parada é advocacia e não quero saber de outra coisa? Como é que funcionou? Eu fiz muitos estágios, né? Aí, o que eu mais me assimilei, assim, achei que me identificava, era a área trabalhista mesmo. Estagiei muito na área trabalhista, no Dr. Lázaro, lá em Petrolina, entendeu? E aí, depois... Escritórios importantes aqui, então. Tem estagiário no Ministério Público, na Procuradoria da Fazenda, ralei, estagiei de graça, ia de Buzu para Petrolina, para poder fazer estágio.
Tinha que Quem vê a tela não pensa, né? Que teve esse lance de trabalhar de graça, quem vê a tela. E existe. Estagiar de graça. Exatamente, o estágio de graça. E esse estágio, na verdade, assim, eu imagino, né? Vale a pena, você tem um ganho cognitivo que seja válido para você trabalhar ali, estagiar, ainda que seja um estágio de graça? Sempre. Principalmente se você se dedicar ao estágio, se o advogado te der um pouquinho de atenção, né? Pronto. Se tiver uma boa vontade de passar um pouco dos conhecimentos, coisa que a gente faz aqui no escritório, né? Diga-se de passagem, né? Tem aula pontual diariamente, né? Aqui com os estagiários. E, João Vitor era estagiário, né? Que está aqui com a gente hoje. Marcos Rios foi o estagiário. Na história do escritório, Marcos Rios é o primeiro capítulo aí. Verdade, vamos anotar aqui. Outra coisa que é importante. Então você já sabia que queria atuar, que queria ser advogado, em função dos estágios. É isso ou eu entendi errado? É isso, eu acho que a carreira de magistratura, Ministério Público, servidor público, isso nunca foi minha cara. Eu queria o desafio. Bom, então, empreendedor nato, né, desde sempre. Mas sem esse histórico de, na família, ter nenhum jurista, ter nenhum advogado, então tudo eu ia ser o bode expiatório, ia ser o cara que tinha que apresentar algum resultado, e aí a gente foi para cima. Muita dedicação no começo, muitas dificuldades, não tinha informática como tinha hoje, né? 28 anos. Esse ano, 28 anos. 28 anos, é muito tempo, né? É um bom tempo. E aí não tinha o que fazer. Né? Tinha que estudar mesmo, botar a cara no livro e aprendendo com os erros e tentando fazer cada vez melhor. E aí a gente foi, depois do primeiro escritório, inaugurou o escritório na Galeria Salitre lá, sala 19. Entendendo? E aí, pronto. Foi. Uma outra pergunta. Você sabia que queria ser advogado? Muito bom. Mas você já sabia a área que você queria atuar? Já tinha um vislumbre específico? Sim, não, na época tinha possibilidade, era muito juizado, que também fazíamos. Tá? Até hoje a gente faz, né? Mas assim, eu fiz uma especialização logo que saí da faculdade de Direito do Trabalho. Aí teve um aprimoramento, um aprofundamento na área, identificava muito. E consegui me destacar no início da advocacia justamente porque trouxemos temas novos, elaboramos teses novas, o que fez com que a clientela fosse atraída para o nosso escritório, apesar de ser um advogado jovem, né, recém-formado, mas consegui de logo arrebanhar aí um monte de clientes e começar a crescer, fazer nome, a ponto de necessitar contratar expandir, né? Novas pessoas para trabalhar comigo. E eu acho que nesse momento da minha vida foi assim um grande boom, né? Que eu tive a grande ideia de criar um novo formato dos escritórios de advocacia, onde os meus sócios iam ser valorizados tanto quanto eu. Então, muito bom. A gente criou aí uma sistemática nova que até então eu não tinha visto ninguém fazer assim no mercado. O que eu via muito eram os advogados explorando os recém-formados e dificultando a vida de quem estava saindo e não facilitando, né? Verdade, verdade. Então, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que 99% dos estudantes de direito, quando eles terminam o curso, eles se fazem, né? Você deve ter feito essa pergunta para você. Formei. E agora? Qual era a sua primeira meta? A meta? Sobreviver, né? Afinal de contas, hoje está cada vez mais difícil, né? E naquela época também era difícil. Então, sobreviver e se sobressair. Não é fácil. Não é fácil. Porque eu acho que o grande diferencial foram as teses jurídicas que a gente lançou, né? Dada a realidade local. Então, a gente terminou aqui, junto com o conhecimento e com a realidade laboral do pessoal, aí a gente terminou criando novas teses que gerou bons direitos e que
deram origem a diversos processos com resultados positivos que alavancou significativamente o escritório. E aí, você não quer entrar, mas vamos falar de como... Vamos falar do escritório, a história do escritório. Aí eu tinha o estagiário Marcos Rios, participou de uma seleção onde ele era o menos propenso a ser selecionado, e foi selecionado, e está aí com a gente até hoje, já tem mais de 20 anos. Marcos Rios. Dr. Marcos Rios, para quem não conhece, Dr. Marcos Rios é lá de Alagoinhas, é isso? Exatamente. Aqui na área da Bahia, veio estudar direito aqui na cidade, na região, fez né? o NEB. Fez o NEB, exatamente. E aí, depois de formado, convidei, passou a trabalhar comigo, sendo sócio, nesse formato novo que a gente criou, de termos assim, uma divisão equânime de serviços, de honorários, de responsabilidades. Então, Marcos Dias foi o primeiro e deu certo, e depois dele veio então o nosso querido Geraldo Fortuna. Geraldo foi um caso bacana também, né? Foi meio que inesperado talvez também, né, Câmara? Muito. Não acreditou muito não, na história, né? No início convidei, e aí depois resolveu vir, acreditou que o convite era verdadeiro. Entendeu? Pois é, eu lembro do dia, a gente se encontrou na Justiça do Trabalho. Aí na época até foi a Alessandra também, né? A Alessandra, minha esposa, para quem não conhece, doutora Alessandra Guimarães, também formada na área de Direito. E aí a Alessandra é quem estava atuando mais na área, eu estava vislumbrado pela área do concurso público, né? Ainda fazia concurso. Mas continue, dando continuidade. Pois é. Então, depois de Geraldo veio quem? Acho que foi Luiz, Clóris. Ainda veio Clóris. É verdade. Clóris esteve com a gente. Geraldo convidou, Clóris ficou com a gente um tempo. Depois foi embora para a Espanha. Isso. Passou uma chuva só. Foi uma chuva. Depois, a convite de Geraldo também, doutor Airon. Airon. Presença, a passagem dele pelo nosso escritório. Airon não se adaptou, mas teve sua passagem. E aí, então, vieram os demais. O Regenário, meu primo, né, minha tia, na época, mandou uma cartinha dizendo, tá formado, e aí, o menino pode ir. E veio, e tá aí com a gente também, acho que já tem uns 18 anos aqui, sei lá. Um bom tempo já. E aí depois veio doutor Yuri Lino, meu sobrinho, esse na faculdade já estava certo que viria. O lugar dele aqui já estava reservado. E por último não, né? Na primeira leva, veio o Leonardo Valverde, meu cunhado, que veio, passou uma chuvinha, quis ir embora, ensaiou e foi, mas logo em seguida voltou e também está aqui. Eu acho que é o mais novo, já tem uns 12 anos por aqui com a gente. Ou seja, todo mundo há muito tempo aqui já nessa sistemática nossa que dá certo, que a gente consegue viver bem aqui, dividir o trabalho, as responsabilidades, o conhecimento, acima de tudo, que a gente consegue realmente se comportar como uma equipe, né? Todo mundo se auxilia, todo mundo troca ideia, ajuda, e tá todo mundo junto, né? E agora, por último, veio aí João Vitor, né? Uma nova roupagem aí que a gente está lançando no escritório, uma nova modalidade de associado, entendeu? Que, fé em Deus, vai dar certo. Vai estar à frente do nosso escritório em Petrolina, que a gente pretende abrir o quanto antes. E eu acho que vai ser o primeiro escritório aqui na região com filial nas duas cidades. Vamos para cima. Prestando qualidade de trabalho no serviço. E assim, e acima de tudo, mostrando resultados, né? Agora também estamos aí atuando em favor de algumas empresas, defendendo também o interesse dos empresários, né? Não só dos trabalhadores, mas sempre fazendo justiça, ou tentando fazer justiça.
Muito bom. Você falou aí, doutor Camerino, sobre o tempo do escritório, 28 anos já de trabalho árduo, de crescimento. Pergunta, eu sei que mais ou menos o quê? A sede, ela nem sempre teve a sede, não é isso? A sede é recente dentro da história, do contexto da história, ela é relativamente nova, não é isso? Como é que funcionou? Como é que foi a ideia? Vamos melhorar. Porque o que a galera faz? A galera vai, aquela estrutura simples, né? A advocacia você precisa de quê? O pessoal tem em mente de que a advocacia você só precisa de um computador, uma mesa e um telefone. Acabou. Nem de secretário você precisa, em tese. Seria a prestação de serviço mais barata do mercado. Mas não é bem assim, na verdade. Conta pra gente aí como foi que você teve a ideia de evoluir do aluguel da sala ou ainda que fosse sala própria para uma estrutura toda com uma imponência maior, com uma situação diferenciada, inclusive para melhor atender aos clientes. Conta pra gente essa história. O escritório só cresceu porque a demanda cresceu. O serviço fez com que a demanda crescesse. Então, como eu te falei, meu pai bancou o primeiro escritório, a primeira sala, a galeria Salitre lá, tudo com muito vidro, muita transparência, o cliente chegava, enxergava a gente dentro da sala, tá entendendo? E aí via que a gente estava lá, não tinha essa de não atender, não tinha essa de não estar. Então, e aí a gente foi, cresceu, aí comprou mais uma sala, depois comprou mais 2 salas, aí a gente já tinha 4 salas, já era metade do andar, e estava pequeno. E aí eu tive a ideia de construir uma sede maior, sede própria, essa que a gente tem hoje aqui, certo? Uma sede bacana, né? Passamos a atender ainda melhor os nossos clientes, né? Passou a ter uma visibilidade muito maior na cidade, porque graças à nossa arquiteta aí, Melissa, criou um escritório bacana, bonito, com uma boa visibilidade e que tem atraído muitos clientes, tem rendido muitos frutos, com um investimento relativamente alto, em relação a um investimento que nem todo advogado está começando tem condição de fazer ou tem necessidade de tê-lo, porque são muitas salas, mas somos muitos advogados, nossos colaboradores também têm um lugar digno, decente para prestar o seu serviço. Temos espaço para tudo aqui. Temos auditório, temos salas amplas de atendimento, de convivência e graças a Deus conseguimos construir uma estrutura mesmo que a cidade não tinha, que a região não tinha até então. E pelo que eu entendo, eu acho que ainda é o único. Pelo menos com auditório, eu acho que é o único. Mas vamos crescer mais ainda, mais, o céu é o limite. Não é porque a gente chegou até aqui que vamos parar, certo? Uma pergunta, uma característica do escritório realmente sempre foi ter muito vidro, né? E isso é sempre aquele propósito bem convicto de que para que o cliente visse que a gente estava ali e não pensasse que a gente estava sem querer atender, não é isso? Também, mas principalmente. Explica pra gente aí essa concepção, como foi que você teve essa sacada, como foi que você teve essa concepção de utilizar isso como um fundamento válido para o seu cliente? A transparência. A advocacia é uma profissão que muitas pessoas desconfiam dos advogados. É complexo, é complicado pra caramba entender tudo aquilo que está lá no processo, o andamento, né? Final, com o que é que deu, como terminou, e aí a gente sempre procurou isso, ter muita transparência. Hoje é tudo muito mais fácil, né, que fez com que tudo digitalizado, processo virtual, fez com que todos tivessem acesso a todas as informações. Isso só facilitou aí a nossa vida, que já era de manter-se transparente mesmo na prestação do serviço, né? E nos resultados, porque o cliente quer resultado. Acima de tudo, né? Não tem negócio de escritório bonito, atendimento VIP, ele quer resultado. E graças a Deus a gente tem proporcionado bons resultados para os nossos clientes,
E estamos aí, né? Muito bom. 28 anos. 28 anos. Nesse processo de transição lá das salas da galeria até a sede, não rolou um medo de que houve uma interrupção do fluxo de clientes, de que os clientes de repente tivessem aquele bug? Rapaz, cadê? O pessoal fechou as portas, não está mais aqui e tal. Como foi que você lidou com isso? Não, primeiro que a gente não fechou as portas de imediato. A gente manteve o escritório aberto lá no centro durante alguns meses, acho que 6, 8 meses. Transferimos todas as atividades para o escritório novo, e apesar de estar um pouco longe do centro da cidade, a cidade é uma cidade pequena, tá entendendo? E o escritório teve grande notoriedade, que é um escritório bacana, aqui, bem situado ainda assim. Aqui é um lugar onde transita muitos veículos, e é isso, o escritório estava aqui, o cliente tinha que vir, o processo dele estava aqui, ele não tinha para onde ir. Mas os novos clientes tiveram uma certa resistência em vir para cá, mas é questão de tempo. E outra, aqui a qualidade do atendimento melhorou significativamente, a gente tem outros espaços para poder receber o cliente. Só para a gente encerrar, finalizar de vez, vou fazer uma pergunta geral. Eu faria uma tempestade mental, mas em vez de fazer uma tempestade mental, eu vou fazer uma única pergunta. 28 anos de história, algum arrependimento? Arrependimentos? Não. De forma alguma. Até hoje, eu acho que tudo que foi feito se justificou, e todos os resultados que nós tivemos, eles espelham aí, né? A qualidade do nosso serviço, nosso trabalho, a dedicação, isso não vem fácil. Todos os dias a gente acorda aí com o intuito de fazer ainda melhor. Outro dia eu estava na OAB e aí conversando com os advogados recém-formados, eles viraram para mim e falaram assim, disseram, doutor, é isso aí, né? Todo dia o advogado tem que sair e matar um leão. Eu disse para eles, feliz o advogado que acha o leão para matar. Entendeu? Tá difícil hoje em dia. E quem está começando vai ter muito mais dificuldades que a gente. Mas todo advogado gera trabalho para outro advogado. Então, todo mundo vai ter seu espaço. Perfeito, perfeito. Doutor Camerino, parabéns pela história. Belíssima história de vida, belíssima história profissional, certo? Deixar claro aqui, sou honrado por fazer parte dessa história. Hoje a gente já vai para 19 anos, 19, né? 19 anos. Os 28 eu estou aí há 19 na sua existência. Tá vendo aí? É muito tempo. É um casamento, né? Na verdade, é um casamento onde a gente só vê os lados bons. Casamento poligâmico aí. Foi um prazer meu estar aqui. Satisfação, meu brother. Tem outras oportunidades de debater outros temas jurídicos aí, que afinal de contas no escritório é isso aí. A gente está antenado com o que tem de mais novo aí, e as decisões, e o Café com a Turma aí vai ter outros episódios aí, a gente vai se encontrar novamente e debater outros temas aí, que não seja só a minha vida aqui no escritório, né? Não, aquele introdutório, a gente está começando, tinha que contar a vida da galera de como tudo começou. E a gente vai trazer os outros advogados aqui para falarem também. Maravilha, né? Maravilha. Vamos convidá-los. Valeu, então, um forte abraço, obrigado pela conferência que você nos deu aqui, o excelente exemplo, e vamos para a próxima. Fique com a gente, não esqueça, nós temos aqui 2 blocos, o Café com a Turma e temos também o Pode, Doutor? Sim, pode. Pode, Doutor? Certo? Então participe, não deixe de enviar a sua pergunta que a gente vai fazer questão de esclarecer, ok? Então um forte abraço, até a próxima.